Boa tarde a todos. É uma honra receber esse convite. Antes de mais nada, não vim ensinar, vim aprender, né? Já soube que o público não é apenas de pessoas formadas, tem estudantes de psicologia variado, então a gente vai tentar fazer uma abordagem do que vem a ser esse novo Código de Processo Civil, o que é o Código de Processo Civil, se é importante, quais as mudanças relevantes que ele traz para a gente. Então, sem mais delongas aqui, eu fiz apenas um roteirinho para enfrentar. E, primeiramente, agradecer, né, também o convite da instituição. Acho que a conciliação e esse meio alternativo de solução de conflitos que todo mundo sai satisfeito. Ninguém vai para o judiciário e se depara com a sentença do juiz e tem a plena satisfação. A conciliação e a solução autocomposta, né, que chamamos, é, sem dúvida nenhuma, a melhor alternativa para a solução do conflito. Então, e você pode perguntar, o novo Código de Processo Civil, será que ele foi relevante, ele foi importante, ou ele foi criado apenas para o ego de alguns, porque isso aí estava nos bastidores da criação do novo CPC, que disse, não, só vai sair para beneficiar fulano, pessoal de São Paulo. Então, só para você ter uma noção, o que é que rege o Código de Processo Civil? Toda matéria não penal passa pelo Código de Processo Civil. Então, se você tem um problema de direito administrativo, por exemplo, certamente você vai, se for judicializar a demanda, você vai precisar do Código de Processo Civil para manejar os recursos e tudo. Se você tem uma demanda trabalhista, por exemplo, você aplica o CPC subsidiariamente à CLT. Então, se você tem uma demanda de civil, aí nem se fala, né? Uma ação de cobrança. Então, todas, vamos dizer, não tem um número exato, mas eu posso dizer que pelo menos 60% a 80% das demandas em curso no Brasil necessariamente utilizam o novo CPC. E aí, o atual CPC que temos é de 1973, né? A senhora falou aí formou em 81, então temos ainda o CPC de 73. 73, só para a gente ter uma ideia, vocês que, principalmente aos estudantes de direito e aos operadores do direito de uma forma geral, você pega um livro e você tem os exemplos na parte de direito processual, como Caio ajuiza uma ação contra Tício, né? Por que Caio ajuiza uma ação contra Tício? Porque a ideia de justiça, principalmente, vamos pegar um pouquinho antes, década de 90, 80, 90, a ideia de justiça era a ação de Caio contra Tício. Você não pensava em ter uma inflação processual que nós temos hoje. Você não pensava em ter a quantidade de demandas que temos hoje. Então, hoje em dia, a demanda não é mais Caio contra Tício. Só para ter um exemplo, a gente alugava a linha telefônica em 1990. 90 você tinha uma linha telefônica e você alugava. Aí você comprava as ações, era caríssimo. Celular, pouquíssimas pessoas tinham celular. E se tivesse um problema com a linha telefônica, quem é que ajuizaria uma ação? Eram pouquíssimas pessoas com operadora de telefonia. Pouquíssimas pessoas. Você tinha aí que contratar advogado era algo muito caro. Só quem era extremamente rico é que podia pagar um advogado. E pagar as custas do processo também era algo para você nem pensar. Você passava longe. Você diz, não, justiça é coisa para rico. Hoje em dia, se você tem um problema com a linha telefônica, você tem 100 mil pessoas ajuizando uma ação. Você tem um juizado especial que você não paga nada para ajuizar a ação. Nem a de advogado você vai precisar. E, se você perder, você não perde nada. Então, hoje você tem um incentivo a ajuizar uma ação. Todo mundo aqui pode ajuizar uma ação, ainda que seja da mais infundada possível. Você não vai correr risco, digamos assim, de ser punido, de pagar nenhum valor. A única coisa que você vai perder é seu tempo. Então, veja que o sistema, a sociedade, ela evoluiu de um ponto que a norma ela não acompanhou. A norma continuou
sendo a demanda de Caio contra Tício, mas não é de Caio, é da cidade, de todos os vizinhos de Caio contra um demandado. Então, e isso ocasionou o quê? Ocasionou o grande problema do judiciário hoje em dia, que é a quantidade de processos. Você já ajuiza uma ação, já pensa, não, vai demorar 5 anos, 10 anos. Então, a demora na prestação jurisdicional ela é bastante ingrata para as partes, tanto para o autor quanto para o réu. Ainda que nós tenhamos aí incluído na nossa Constituição o princípio da razoável duração do processo, mas certamente hoje nós não temos essa duração razoável do processo. Nós temos uma demora muito grande. Por quê? Por causa da quantidade de processos que temos. E esse novo Código de Processo Civil, ele tem algumas ferramentas que tendem a eliminar essa demora, ou pelo menos tendem a solucionar essa demora. De que forma? Tratando, por exemplo, de ações coletivas, que inclusive um dos artigos foi vetado, mas o mote que me trouxe aqui a palestrar foi principalmente a questão conciliatória. Hoje em dia, principalmente você quando sai da faculdade, você é formado para uma guerra, não é? Pergunte a um estudante hoje do terceiro período, diga...